Nossa EBD já vai começar. Bom dia, crianças! Hoje mais um domingo e vamos lá, mais uma EBD. Nós aprendemos no mês passado um tema muito legal, né? Que era aprendendo a fazer o que é certo. E conhecemos também um personagem bíblico que foi Neemias. Vocês lembram bem que nós aprendemos muitas coisas sobre Neemias. Nós aprendemos a agir certo, né? Neemias nos ensinou a agir certo. Aprendemos também a ajudar outras pessoas, como a história de Neemias nos ensina a ajudar outras pessoas. Aprendemos a agradecer, aprendemos a orar. Vimos que tudo que Neemias fez, em primeiro lugar, ele colocava a oração, para depois ele agir. Então, nós aprendemos que em tudo que a gente fizer também, nós colocamos primeiro Deus, né, em oração, e depois a gente age da maneira conforme Deus nos instruir. E também aprendemos a se colocar no lugar do outro. Lembram bem como Neemias se colocou no lugar daquelas pessoas que estavam sofrendo, né? Porque Jerusalém tinha sido derrubada, né? Os muros ali de Jerusalém. E aprendemos muito sobre nos colocar no lugar do outro. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos, cada um de nós precisamos estar nos colocando no lugar do outro, para saber aquilo que o outro está precisando. E hoje, domingo, dia 11 de abril de 2021, nós vamos estar começando um novo tema. Um tema também super legal. E a gente vai aprender muito também com um novo personagem. E nós vamos estar aprendendo, nesse tema, a ser corajoso. Porque o nosso tema, ele diz, aprendendo a ser corajoso. Vamos falar juntos? Aprendendo a ser corajoso. E o nosso versículo que a gente vai estar decorando este mês é um versículo pequeno, bem fácil e um versículo muito importante para a nossa vida também. Ele diz assim: estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Então, olha, estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. É Deus falando que Ele cuida, Ele está conosco e cuida da gente, qualquer lugar que a gente esteja, Deus está cuidando da gente. E esse versículo, ele se encontra lá em Gênesis 28, versículo 15. Então, vamos repetir mais uma vez? Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Gênesis 28, o versículo 15. E o nosso novo personagem deste mês é uma mulher. Nós vamos aprender agora com a parte feminina. Então, essa mulher, ela vai nos ensinar muitas coisas. Através da história dela, nós vamos aprender muitas coisas. E o nome dessa mulher é Esther. Esther, ela sempre nos ensina com a sua história, né? Muitas crianças, as crianças maiores já conhecem bem esse personagem, mas os nossos bebês, as nossas crianças menores vão começar a aprender quem foi Esther, quem é Esther, como foi a vida de Esther. E nós vamos estar, através começando a história de Esther, nós vamos estar já hoje aprendendo um pouco a ser corajoso. Então, vamos lá na nossa história? Sabe, crianças, muito tempo antes de Jesus nascer, Xerxes era o rei poderoso da Pérsia. Ele morava num palácio imenso e tinha muitos servos. E certo dia, o rei Xerxes anunciou assim: vou escolher uma nova rainha. Saiam à procura das moças mais bonitas do reino. Tragam todas ao palácio e escolherei uma para ser a nova rainha. Iniciou-se então a busca pelas moças mais bonitas. Moças de todos os lugares do reino foram levadas ao palácio. Esther foi uma delas. Esther era judia.
Ela fazia parte do povo especial de Deus. Esther morava com seu primo Mardoqueu. A mãe e o pai de Esther haviam morrido. E Mardoqueu adotou Esther como sua filha. Ela era linda, muito linda. Antes de Esther ir morar no palácio, Mardoqueu disse para ela não contar a ninguém que era judia. Mardoqueu era um dos oficiais do rei e, por isso, ficava junto ao portão do palácio, sempre ali no portão do palácio. Todos os dias ele perguntava sobre Esther. Ele se preocupava com ela e queria saber se ela estava bem tratada. Mas lá no palácio, todas as moças eram muito bem tratadas. Receberam cremes, perfumes, creme para os cabelos. Elas eram muito bem tratadas. Esther tornou-se a preferida do encarregado das moças, aquele que cuidava delas. Ele deu um lugar especial para Esther ficar. Sabe o que ele fez? Deu 7 servas para cuidar dela. Ai, a alimentação dela era tudo de primeira. Quando as moças ficaram prontas, foram mandadas à presença do rei, uma de cada vez. O rei gostou de Esther mais do que das outras. Sabe o que ele fez? Ele pôs uma coroa de ouro na cabeça de Esther e anunciou que ela era a nova rainha. Fizeram uma festa especial para a rainha Esther. Todas as pessoas importantes e oficiais do reino, todas as pessoas mais importantes que havia ali foram convidados. O rei avisou assim: vamos ter um feriado e vamos celebrar. Eu escolhi uma nova rainha. Aquele dia o rei presenteou todo mundo que estava ali. E foi aquela festa, uma grande festa, a rainha Esther. Viram, criança, que história linda, o início da história de Esther? E nós ainda vamos ter várias histórias de Esther. Uma história nós vamos continuar contando até chegar ao final da história de Esther. Hoje só foi apenas o início dessa história. Como vocês acham que Esther se sentiu quando foi escolhida ali pelo rei, aquele rei tão importante, para ser rainha? Será que Esther teve medo? Pode ser. Pode ser que ela teve medo, porque muitas coisas às vezes dá medo na gente, né? Todo mundo sente medo. Não existe ninguém que possa dizer assim: eu nunca tive medo, eu não tenho medo de nada. A gente sempre tem medo de alguma coisa. Mas nós não podemos deixar que o medo tome conta da gente. Não é feio ter medo, mas o que a gente não pode deixar é o medo tomar conta da gente, ao ponto da gente não confiar mais em Deus, porque nós precisamos confiar em Deus. Esther, ela sentia medo algumas vezes, mas o Deus dela era maior do que o medo dela, e ela confiou em Deus. E Deus, ele tinha uma tarefa muito importante para Esther. Nós vimos ali no início dessa história, né? Como ela foi escolhida, tudo que aconteceu ali com Esther, mas Deus estava por trás daquilo tudo. Deus estava na direção e ele tinha um plano muito grande para a vida de Esther. Ele tinha algo a fazer ali e por isso Deus deu coragem para Esther. Esther, ela se manteve firme, ela fez tudo conforme ela foi orientada e para que tudo desse certo. E depois, nas outras lições, hoje a tia Miriam não vai contar o final da história, senão não vai ter graça, né? Mas todas as lições que nós vamos ter durante este mês, cada domingo vocês vão aprender um pouquinho da história de Esther. E vão estar vendo, vão estar aprendendo como
nós precisamos ter fé, fé no nosso Deus. E isso que aconteceu com Esther. A fé era maior do que o medo que ela tinha de algo dar errado ali na vida dela. E é isso que nós precisamos. Assim acontece na nossa vida também. Mas Deus, Ele cuida de cada um de nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, quem não está com medo dessa pandemia, né? Todo mundo está com medo, criança, adulto, velho, né? Os idosos, está todo mundo com medo de pegar o coronavírus. Mas nós precisamos ter fé em Deus. E se nós pegarmos, a gente ter fé que Ele vai nos curar. Seja o que for que acontecer, o nosso medo não pode ser maior do que o nosso Deus. Nós precisamos estar firme, estar sempre orando, sempre pedindo a Deus, tanto por nós quanto pelos outros que estão precisando nesse momento. Então, nas próximas lições, nós vamos ver o resultado desta fé que Esther teve em Deus. Nós vamos ver o que vai acontecer com Esther, com o povo e com tantas outras pessoas. Nós vamos estar vendo o resultado da fé que Esther teve em Deus. E assim nós vamos estar aprendendo a ser corajoso. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos dê sempre coragem, né, para enfrentar tudo aquilo que nós precisamos enfrentar na nossa vida e agradecer, porque Ele está nos dando coragem nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um domingo que o Senhor está nos dando, Pai. Mais uma EBD, onde podemos aprender, ó Deus, a Tua palavra. E agora nós vamos estar aprendendo com a vida de Esther, ó Deus, aprendendo a ser corajoso, ó Deus. Então que o Senhor esteja, Senhor, cada dia nos dando sabedoria, nos dando coragem, ó Pai, para fazer sempre a Tua vontade, ó Deus, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, ó Deus, na nossa vida, Pai. Ajuda, Senhor, cada criança que nesse momento pode estar passando por algum medo, que o Senhor possa estar dando coragem a cada criança, a cada adulto, ó Pai, nesse tempo difícil que nós estamos passando. Que o Senhor também nos ajuda, ó Pai, e nos dê coragem para enfrentar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, ó Deus, para nós enfrentarmos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio nesse tempo difícil, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Esther se manteve firme na fé com o nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus, falando dessa firmeza? Vamos começar! Uma armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer firme. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Anima aí! De novo. Uma armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Mais uma vez. Firme vou ficar. Firme vou ficar. Essa tarefa, nessa semana, nós vamos estar ornamentando o nosso versículo. Como o nosso versículo essa semana fala de que Deus está conosco, né, em todos os momentos da nossa vida, onde quer que a gente vá, Ele está conosco, nós vamos estar ornamentando esse versículo, escrevendo ele numa folha bem bonito, colocando na geladeira ou na parede, ou num cantinho onde vocês
perto da sua cama, a hora que você vai dormir, né? Você vai poder estar vendo sempre esse versículo para estar decorando e estar sempre pensando, Deus está comigo, não preciso ter medo, né? Não preciso ter medo do escuro, não preciso ter medo de nada, porque Deus está comigo. E cada dia que você lê um pouquinho desse versículo, você vai estar decorando. Então decora aí bem bonito esse versículo, pode colocar desenho, conforme vocês quiserem, e colocando naquele lugar, melhor lugar da sua casa, que você vai estar vendo bem. Tá bom? Então, combinado assim? Chegamos ao final da nossa lição de hoje e na próxima semana continuaremos a história de Esther. Então, crianças, fiquem com Deus. Um grande beijo para todos e tchau, tchau!